tema do nosso vídeo hoje é a importância das nossas palavras e do silêncio oportuno. Quantos corações feridos, quantas amizades desfeitas, quantos maus exemplos, quantas mágoas no coração ou no próximo seriam evitadas se o mínimo de temperança, de prudência tivessem aqueles que dão lugar à vaidade, à autoexaltação, à idolatria do ego, ao destempero das próprias emoções. Se fugissem do rebuliço que nos cerca, das falsas luzes deste mundo que ofuscam a visão dos que por ela se encantam, da idolatria da própria lógica, e buscassem estar em silêncio, ouviriam e escutariam o que aquele que é o Alfa e o Ômega tem a nos dizer ao meditarmos com reverência na sua palavra. Vamos iniciar nossa reflexão com a leitura do Salmo 1, versos 1 e 2. Salmo 1, versos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque ouvimos o que não queremos e escutamos o que nos toca o coração. Assim, perceberiam quão rápida é nossa passagem por esse mundo, por maior longevidade que alcancemos, e evitariam a real possibilidade de se encontrar em uma situação irreversível e extremamente dolorosa, perplexos porque foram tomados de surpresa pela volta de quem não esperavam, o Senhor, quem elimina todas as ilusórias expectativas dos que buscam preenchimento no seu exterior, nos seus sentimentos, mas de surpresa pela volta de quem não esperavam, o Senhor, quem elimina todas as ilusórias expectativas dos que buscam preenchimento no seu exterior, nos seus sentimentos e emoções, na sua insaciável sede de poder, no apego aos bens materiais e prazeres da carne. Os falsos mestres proliferam tal qual germes em tecidos em decomposição. Suas palavras aparentam inexistente sabedoria, pois são vazias e realizam prodígios de enganação, levando muitos ao abismo. Convidamos você a acompanhar conosco o que nos diz a palavra de Deus. Em Provérbios, capítulo 10, verso 8. Provérbios, capítulo 10, vou atualizar aqui o capítulo 10. Provérbios 10, verso 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Passemos a Provérbios, capítulo 10, ainda, verso 19. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Continuemos em Provérbios, capítulo 12, Provérbios, capítulo 12, verso 15. Verso 15. O caminho do insensato
aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos ao conselho. Provérbios, capítulo 13, verso 20. Pronto, capítulo 13, verso 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Ainda em Provérbios, vamos ao capítulo 17. Capítulo 17, verso 28. Verso 28. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Vamos então a Eclesiastes, capítulo 3, versos 1 e 7. Capítulo 3, verso 1. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse foi o verso 1. Vamos ao 7. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Passemos agora a Mateus, vou fazer Mateus aqui, Mateus, vejamos o capítulo 12, vamos a Mateus capítulo 12, versos 36 a 37. Verso 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Calar e ouvir com atenção, preocupando-se com o problema do próximo, dar-lhe atenção, respeitá-lo, mesmo sem compactuar com eventual erro, sentindo compaixão, intercedendo para que Deus abra os olhos de quem nos fala, deve ser a conduta do cristão. Pode parecer, mas não conseguimos por nós mesmos, enquanto na carne estivermos. Isso ocorre com qualquer que perca a sintonia com Deus na pessoa de Jesus Cristo, mostrando quão importante é orarmos e vigiarmos, permanecendo orando em espírito, pois sem Deus nada podemos fazer. Assim, não temos desculpas por não conseguirmos medir nossas palavras e impulsos quando irritados ou magoados. Ouçamos o que nos diz Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 1, verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele continua no verso 19, livro de Tiago, pausa aí. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O mundo aguarda sinais, nós cristãos aguardamos Cristo Jesus. Os sinais, contudo, ao nosso redor estão a apontar para o que o nosso Salvador já nos preveniu, em especial no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Portanto, não deve nossa atenção permanecer presa ao que nos rodeia, ao ruído, às tensões, às enxurradas de informações de todos os lados que deixam a maioria das pessoas ansiosas, perplexas. Será que separamos um tempo em meio ao turbilhão de catástrofes, desinformações, constantes más notícias
para em silêncio escutarmos e não simplesmente ouvirmos o que Deus quer nos dizer, deixar-se conduzir pelo Espírito Santo nos preserva dos males próprios do mundo onde somos estrangeiros. Aquele que tem poder sobre nosso corpo e nossa alma deve ser ouvido, amado e temido, pois é Senhor, não o que já está condenado, e apenas pode atingir nosso corpo, mas não nossa alma. Ele somente atua dentro dos limites estabelecidos por Deus e pelo tempo por ele determinado. Assim, é seu instrumento. Se você tem uma Bíblia, pode nos acompanhar na leitura de Lamentações, capítulo 3, versos 25 e 26. Lamentações, capítulo 3, versos, vamos lá, voltar aqui, versos 25 a 26. Vamos ao verso 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Passemos agora ao Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139, versos 1 a 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Salmo 139. E conclui este salmo pedindo a Deus, conforme registrou o salmista nos versos 23 a 24. Versos 23 a 24. Vamos ver aqui o verso 23 a 24. Verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ao meu Deus e Pai, Javé, por Cristo Jesus, toda honra e toda glória, de eternidade em eternidade. Amém. Glória a Deus.